Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de setembro. Podiam ser um bocadinho mais do que aqueles que estão aqui, no entanto, da mesma maneira que eu já vos expliquei que não estava propriamente capaz de gravar nem de editar, e editar era especialmente porque eu estava a olhar para o ecrã e ficava zonza, a verdade é que ler também não foi o mais fácil e mesmo assim ainda estão aqui alguns livros, porque uma pessoa tem de se distrair de alguma maneira. Tenho de explicar que relativamente ao primeiro livro eu passei-o à frente porque eu quis conhecer a autora e eu estive em Lisboa e foi provavelmente as alturas em que eu passei pior, porque apesar de ter passado o dia praticamente todo sentada, estava num sítio em que estava abafado, estava muita gente, passei o dia todo a tentar focar-me e quando cheguei ao final do dia, à altura de efetivamente conhecer a autora, eu estava a passar mal sentada, portanto eu comecei a ficar zonza sentada. E o dia seguinte foi um dia em que eu andei de metro, foi a primeira vez a sério em que eu me senti mal disposta. Portanto, o tempo todo em que eu estive tonta, zonza, a desequilibrar-me, eu não me senti mal disposta, o que é fantástico porque a maior parte das pessoas, assim que começa a sentir-se um bocadinho zonzo, começa a ficar nauseado. Para mim foi só aquele dia. Portanto, o que é que eu tiro daqui? Não me levar a limites em alturas em que não devia. No entanto, eu queria mesmo muito conhecer a autora, eu já tinha lido um livro da autora e tinha gostado muito. Mais do que isso, acabou por compensar, portanto, o equilíbrio da balança, porque quando eu fui conhecer a autora também foi quando fiz o contacto com a editora que veio ao encontro e que esteve a representar a Leia. Portanto, muito obrigada à Tânia e eu vou passar a falar-vos sobre os livros que li durante o mês de setembro, porque esta introdução já foi longa como o raio. Portanto, o primeiro livro, então, talvez vocês já tenham percebido, foi aqui o Faça Chuva, Faça Sol, da Rachel Lynn Solomon. Eu já tinha lido Fala com o Ex, gostei imenso desse livro, gostei mesmo muito, e então estava com expectativas para os restantes livros da autora. Ora, o livro que saiu mais recentemente, eu agora não tenho certeza do título, já ouvi dizer que esse é um bocadinho mais a cair para o erótico, portanto eu vou fugir um bocadinho desse. No entanto, tinha este cá em casa e eu estava muito curiosa e eu gostei muito de ler esta história. Nós temos aqui a Ari, e a Ari tem muitos problemas a nível de ansiedade e algumas tendências depressivas. Ela trabalha numa estação de televisão e trabalha como rapariga da meteorologia. É algo que a apaixona desde sempre. E o facto dela trabalhar com alguém que sempre admirou, então faz com que aquele trabalho seja algo que ela gosta muito. No entanto, às vezes o melhor é não conhecer os nossos ídolos e, portanto, pode ser muito bom trabalhar com aquela chefe em particular. No entanto, às vezes o ambiente de trabalho entre ela e o ex-marido, que trabalha exatamente na mesma estação de televisão, não é o mais fácil, principalmente para quem trabalha com eles e quem tem de apanhar todas essas picuinhices, e eles acabam por estragar muito o ambiente da estação de televisão. E portanto, depois do jantar de Natal, quando a Harry acaba por falar um bocadinho mais com o Russell, que é alguém que trabalha na parte do desporto, acabam por pensar que se calhar a chefe dela e o chefe dele talvez ainda tenham ali assuntos para resolver e se calhar era interessante fazer com que eles se voltassem a apaixonar, porque isso ia ajudar imenso no ambiente de trabalho para toda a gente. E portanto eles acabam por começar aqui a criar algumas situações em que os chefes vão ter de falar, vão mostrar que se calhar há ali alguns sentimentos que não estão resolvidos. Mas mais do que isso, a Ari e o Russell também começam a desenvolver alguns sentimentos entre eles. Para quem viu Pai para Mim, Mãe para Ti, com a Lindsay Lohan, sabe o tipo de situações que vão aparecer neste livro. É aquele tipo de situações em que eles estão a tentar ativamente que as duas pessoas estejam no mesmo espaço e que comuniquem. Tentem encontrar os sentimentos que já estiveram lá e resolver algumas coisas. Ora, o que é que para mim não funcionou assim tão bem neste livro? Não funcionou o clímax de A Geneira. Portanto, nos livros desta autora, pelo menos o que eu li até agora, as personagens comunicam muito. É mesmo algo que está muito bem explorado, o facto de as personagens comunicarem, dizerem as coisas que estão a gostar, as coisas que não estão a gostar, e portanto quando chega ao momento em que dá a geneira entre a Arya e o Russell, há aqui qualquer coisa que parece que não encaixa muito bem e portanto acaba por parecer quase infantil e nós percebemos que tem a ver com o facto da Arya tem aqui muitas inseguranças que acabam por criar aqui uma ruptura, mas esta ruptura é um bocado
parva e, portanto, isso para mim foi a única coisa que não funcionou. De resto, gostei imenso destas duas personagens. Eu quero um Russell para mim, o Russell é fantástico. O Russell conseguiu um equilíbrio na vida pessoal dele que é difícil de conseguir, óbvio que é ficção, não é? E o facto de a autora também explorar aqui um bocadinho o que é ser judeu e estar num ambiente em que a maior parte das pessoas será católica ou que tenha outras religiões, e o facto de às vezes nós temos algumas datas comemorativas e estamos tão habituados a pensar nisto como sendo o geral, nos esquecemos que há pessoas que não encaixam naquilo que nós estamos a comemorar. E portanto a forma como isso está explorado é muito interessante e lá está, para mim a única coisa que não funcionou foi mesmo aquela situação, porque dava para fazer isto de outra maneira, possivelmente. Não ia haver se calhar aquele impacto de temos um problema, temos de resolver, mas eu acho que a história passava bem sem isso e portanto eu gostei muito e estou curiosa para ler mais coisas da autora, mas vou saltar os que são mais a cair para o erótico, porque realmente não me interessa. O próximo livro também está autografado, da mesma maneira que o anterior ficou, depois de ter conhecido a autora. Este já vem autografado desde a Feira do Livro de Lisboa 2024. É um livro que eu estava muito curiosa, estava um bocadinho de pé atrás, já tinha visto algumas pessoas que tinham gostado muito e pessoas que não tinham gostado nada, pessoas que não conseguiram avançar no livro e portanto eu estava curiosa para ver então que tipo de história o autor tinha escrito e no fundo onde é que eu caía no meio deste espectro. E portanto eu tenho aqui o Filhos da Chuva do Álvaro Cúria e tenho a dizer que eu gostei muito desta história. Não é um livro que seja fácil de ler, não é um livro que vocês peguem para ler cada vez que têm 5 minutos, 5, 10, 15 minutos, se calhar é o tempo que vocês demoram a reentrar na história. É uma história com uma escrita cuidada, com palavras que não são necessariamente as mais correntes. O Álvaro acaba por misturar aqui um bocadinho alguns termos brasileiros, alguns mais alentejanos, e a forma como a história está escrita faz com que nós fiquemos de coração apertado pelas personagens. A nossa personagem principal podemos dizer que é a Muda, que é a personagem que está aqui no centro da capa. Nesta história as personagens acabam por ter nomes relacionados com alguma característica, portanto a Muda não fala, a Muda tem um filho chamado Amor. E no fundo isso leva-nos aqui então a um leque de personagens, cada uma com o nome da sua característica principal, e é muito interessante ver as dinâmicas entre estas personagens, ver como às vezes os segredos são criados para tentar proteger alguém e o facto de nós não dizermos efetivamente o que aconteceu faz com que a pessoa talvez crie alguma expectativa, uma história alternativa na sua cabeça e que acaba por levar às vezes a fatalidades. E portanto temos aqui uma terra onde está constantemente a chover, onde está tudo constantemente molhado, onde estas pessoas, em vez de procurarem uma alternativa e de saírem daquele sítio onde está constantemente a chover, porque é só naquele bocadinho, acabam por se adaptar. Isto porquê? Porque as pessoas, muitas vezes, em vez de procurarem condições melhores, acabam por adaptar-se às condições que não são boas e acabam por cair ali numa espécie de conforto desconfortável e não procurar algo melhor. E portanto nós temos estas personagens a tentarem jogar aqui com as delicadezas das relações humanas e temos um leque de personagens que eu achei muito interessante. O final do livro, ou o clímax da história, mais uma vez, é sinceramente deliciosamente retorcido. E portanto eu estou muito curiosa para ver o que o Álvaro vai fazer a seguir, porque eu gostei muito desta história. Eu acho que é um livro que efetivamente não é dos mais fáceis de entrar. Não vou dizer que gostaria que fosse de outra maneira, porque acho que não faz sentido. Eu estava constantemente a ouvir o Álvaro na minha cabeça a narrar uma história e portanto acho que esta é a voz do Álvaro. Não é pedante, não achei uma história pedante, achei sim uma história que é delicada e uma história em que joga muito com a emoção humana, e então essas delicadezas entre pessoas, entre aquilo que nós dizemos, o que não dizemos, aquilo que criamos como expectativas na nossa cabeça e todas as ânsias de alguém relativamente a um futuro ao lado de outra pessoa. Por exemplo, a forma como alguém que foi oprimido pode passar a ser alguém que oprime, a forma como alguém que sempre esteve oprimido acaba por achar que isso é a forma de ser amado e portanto acaba por aceitar coisas que não são aceitáveis. Não é um livro que eu vá aconselhar toda a gente,
mas é um livro que efetivamente gostei muito de ler e fico muito curiosa para ver mais trabalhos do Álvaro, que eu tenho certeza que vão ser livros que vêm para cá a casa e que eu vou querer ler, portanto, venha ao próximo. Para o próximo livro, eu tenho a dizer que estava redondamente enganada relativamente ao que ia encontrar nestas páginas. Eu tenho aqui o Código Oculto, da Janice Hallett. Eu já tinha lido o apelo da autora, eu gostei muito do livro, mas havia algumas coisas que me tinham irritado um bocadinho. Em particular o facto de haver muita troca de mensagens, de coisas em que a personagem tinha acabado de estar com a pessoa há 5 segundos atrás e já estava a mandar uma mensagem. E portanto isso acabou por me deixar um bocadinho irritada, no entanto faz sentido para a história. E eu tenho de dizer mesmo, faz sentido para a história, apesar de eu me ter sentido irritada com isso. Este aqui, eu achava que era maioritariamente focado numa professora que ia tentar descobrir então este código, e a verdade é que não é absolutamente nada disso. Nós temos aqui o Steve Smith, é alguém que esteve preso, saiu da prisão e neste momento está a gravar áudios para o filho que nasceu já depois dele estar preso, no fundo uma tentativa de explicar quem é, o porquê de ter feito o que fez, das pessoas com quem se envolveu, mas mais do que isso, a pessoa que ele quer ser. E portanto, nós temos aqui estes áudios que foram enviados para um inspetor e esse inspetor está a tentar perceber então o que é que aconteceu, porque este homem desapareceu. Mais do que isso, esse não é o único desaparecimento que acontece neste livro. E portanto, nós temos aqui uma personagem a ir ao passado, a relembrar-se do momento em que encontrou um livro perdido num autocarro que estava completamente vazio. O autocarro nem sequer tem a cor que supostamente deveria ter. E ele leva esse livro para a escola. Ele estava numa turma de alguns alunos com necessidades educativas especiais e a professora acaba por ficar muito surpreendida com o livro que ele levou e isso acaba por atirar aquela turma numa espécie de caça do tesouro. Que é o livro de uma autora que viveu durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Não tenho certeza se apanha a Primeira, mas garantidamente a Segunda Guerra Mundial. E essa autora teria escrito livros do género Enid Blyton com os 5, portanto livros de mistério, e que foram cancelados nos últimos anos, portanto tinham um conteúdo que as pessoas começaram a achar que não eram bem adequados às crianças, mas que poderia ter um código oculto para algumas questões de espionagem e o facto de essa autora e o próprio marido terem estado envolvidos como duplos espiões. E portanto isso acaba por atirar esta turma e esta professora para uma caça ao tesouro, no fundo, e isso leva também ao desaparecimento dessa professora. Isso é um mistério muito grande para o Steve e ele vai acabar por tentar reencontrar os colegas de turma e tentar perceber o que é que aconteceu à professora, porque ele não se lembra do que é que lhe aconteceu e o porquê dela ter desaparecido e como é que todas as coisas se encadearam na realidade. Ele tem memória de uma coisa, mas depois as coisas que lhe dizem não fazem absolutamente nenhum sentido com aquilo que ele se lembra. O que é que eu posso dizer sobre este livro, mais do que isto, porque eu não vou dizer mais do que isto? É um livro sobre o poder dos livros, sobre o poder que os livros têm para mudar a nossa vida, para criar caminhos que nós não tínhamos visto até aí. É um livro sobre educação, sobre o facto de quando alguma criança vem de um meio um pouco mais desprotegido, o facto de haver algum professor que lhe dê a mão faz toda a diferença na vida de alguém e portanto é um livro sobre o amor aos livros, a educação, é uma carta de amor aos professores que fazem diferença na nossa vida e eu adorei este livro, adorei este livro. Gostei muito mais do que o primeiro, eu já tinha gostado do primeiro, precisamente porque todos nós temos um professor que fez diferença na nossa vida e se não tiver um lamento por vocês, genuinamente lamento, porque são pessoas que passam muito tempo connosco na nossa vida e às vezes só precisamos que essas pessoas que nós admiramos nos deem a mão, que olhem para nós e que vejam o nosso potencial e que nos ajudem a chegar a ele. É isso. Este livro está escrito então como transcrição de áudios, o outro tinha transcrição de mensagens e e-mails por aí fora, estes são áudios e é só muito bom. Ora, o próximo livro que eu li foi aqui O Outro Val, de Scott Alexander Howard, um livro que eu fiquei muito curiosa quando li a sinopse. Nós temos aqui uma história em que existem vários vales, nós estamos a acompanhar um vale específico e se andarmos para um dos lados do vale andamos 20 anos para trás e se andarmos para o outro lado do vale andamos 20 anos para a frente.
Mais uma vez, a sinopse enganou-me, eu achava que eram só 3 vales, mas na realidade isto é algo que se replica para todos os lados. Portanto, cada vale que existe tem 20 anos para a frente, 20 anos para trás. No entanto, o facto de as pessoas poderem pedir para visitar um dos vales, seja para a frente ou para trás, por alguma situação específica que leve a que possam querer fazer essa viagem, faz com que existe toda uma organização que controla as viagens e que faz com que as pessoas possam fazer essa viagem ou não. E existe depois um sistema militar em que essas viagens são sempre acompanhadas, têm algumas regras para poderem ser feitas e todos os casos em que alguém solicita essa viagem são analisados então por essa organização que eu estava a dizer. Nesta história nós estamos a acompanhar a Odile. A Odile sempre foi uma criança estranha, ela não tem facilidade em fazer amigos e a mãe acha que ela se devia candidatar a um trabalho no Conselho. O Conselho é então essa organização que faz com que os casos sejam analisados e tentam que essas regras sejam cumpridas. Quando a Odile já está a começar a estudar e a tentar ativamente entrar para o Conselho, tendo em conta que é uma das possibilidades de carreira profissional que ela pode escolher, quando ela já está a tentar entrar nesse caminho, é algo que passa por um processo de seleção muito grande, o que faz sentido se pensarmos que cada caso tem de ser analisado individualmente e há muitas atenuantes podem fazer com que alguém possa ir e alguém que num caso muito semelhante não possa fazer essa viagem. A verdade é que a Odile acaba por reparar em visitantes, não é suposto repararmos nos visitantes, mas ela acaba por reparar neles e percebe quem é a pessoa que eles estão a visitar. O que faz com que ela se aperceba que possivelmente um dos colegas dela vai morrer. Ora, uma das regras é que é exatamente 20 anos para a frente ou exatamente 20 anos para trás. O que significa que aquelas pessoas estão a visitar e a tentar apanhar mais ou menos a altura em que aquela pessoa vai morrer. E agora começa-se a gerar aqui um problema na cabeça do Odile, que é o que é que ela faz com essa informação. Tendo em conta que ela está a candidatar-se ao Conselho, ela sabe mais ou menos qual é o tipo de posição que deverá tomar, que é fazer de conta que não aconteceu nada, não avisar nada nem ninguém, não pode sequer alertar a pessoa que ela sabe que vai morrer, mas isso também levanta aqui muitas questões, porque na realidade o rapaz que vai desaparecer é um dos poucos que fala com a Odile e que gosta genuinamente dela. E portanto nós vamos ver aqui qual é a posição dela e o que é que isto vai criar como impacto no futuro dela e o que é que às vezes um vislumbre do nosso futuro faz com que nós queiramos fazer no nosso presente para tentar alterar alguma coisa. E há aqui muitas questões que se levantam, que é: o que é que vocês fariam nesta situação? Se vocês soubessem que alguém ia morrer, vocês iam tentar alterar alguma coisa, iam tentar alertar a pessoa para ter mais cuidado nos próximos dias? Se vocês vissem o vosso futuro e vissem que o vosso futuro ia ser maravilhoso, iam tentar manter-se na rota que já estava traçada? Ou então viam que o vosso futuro ia ser miserável, iam tentar alterar isso? Se vocês soubessem que a única pessoa com quem vocês falam e que gosta de vocês ia morrer, iam tentar alterar isso. É um livro que levanta aqui muitas questões, é um livro que, sinceramente, se não dissesse aqui atrás toda essa informação que é para os fãs de David Mitchell, Ruth Ozeki e Kazuo Ishiguro, um extraordinário romance sobre uma cidade isolada, vizinha do seu próprio passado e futuro. A verdade é que eu, quando comecei a ler o livro, pensei logo no Ishiguro, relativamente ao Nunca Me Deixes. Foi um livro que eu li também o ano passado e dá aqui uns laivos de escrita do Ishiguro. Portanto, se vocês gostarem da escrita do Ishiguro, o mais provável é gostarem deste livro e eu aconselho a lerem. E estas questões são levantadas, são muito interessantes de explorarmos, refletirmos sobre elas e pensarmos qual seria a nossa posição nesta situação. Portanto, é um livro que eu achei muito interessante e vou ficar de olho para ver quais são os próximos livros do autor, porque fico curiosa para ver se ele consegue continuar aqui a misturar estes géneros literários e se o consegue fazer assim. E o livro que eu li a seguir foi aqui, Onde Crescem os Limoeiros, e eu estou agora a reparar que o padrão nestas histórias é que é tudo um bocadinho sofrido. Tirando o primeiro livro, que é suposto ser uma comédia romântica, tudo aqui é um bocadinho sofrido. Onde Crescem os Limoeiros leva-nos até à Síria, leva-nos à Guerra Civil da Síria e vai-nos levar a acompanhar a Salama. Salama era estudante de farmácia e quando a guerra estalou tiveram uma necessidade tão grande de pessoal médico e tinham tão poucas pessoas
a trabalhar nos hospitais, que os próprios alunos, apesar do pouco conhecimento que tinham, acabaram por ser redirecionados para trabalhar nos centros de saúde, nos hospitais, como cirurgiões, por aí fora. E portanto nós temos aqui uma miúda de 17 anos que tudo o que queria era ser farmacêutica, era estudar, era viver. Vamos só dizer viver. E acaba por ser atirada aqui quase para a frente do bloco operatório deste hospital e acaba por ter de dar assistência a muita gente, tendo em conta que essa não era a área dela, não é a área de conhecimentos e os poucos conhecimentos que ela tem não fazem com que ela seja apta a fazer esse trabalho. Mais do que isso, aos 17 anos, esta rapariga não devia sequer estar a ter de lidar com o nível de perda e de sofrimento que ela vê todos os dias. É um livro em que a autora nos vai levar a ver esta guerra civil da Síria de muito perto. Vamos ver então estas personagens a tentarem fazer o melhor com o pouco que têm, a tentarem ajudar a maioria das pessoas, toda a gente que conseguem. E mais do que isso, vamos ver a delicadeza do que é sair de casa todos os dias sem saber se regressa no final do dia. Portanto, nós temos a Salama muito preocupada com a cunhada que está em casa grávida e ela todos os dias tem de sair de casa e deixar a cunhada para trás e ir para o hospital para conseguir ajudar o maior número de pessoas que conseguir. A mãe dela morreu no início da guerra, o pai e o irmão foram levados e ela está seriamente a rezar para que estejam mortos e não a ser torturados. É um livro que é muito duro de ler. Nós estamos a acompanhar, como eu disse, uma rapariga de 17 anos, a acompanhar uma guerra e isso a mim incomoda-me muito que não aprendamos nada com o passado e perceber que há muita gente que nem sequer pode pensar num futuro, porque qual futuro? Que futuro é que existe? O futuro é tentar acordar no dia seguinte, é ter o que comer, é isso. O que é que podem pensar mais? O que é que podem imaginar mais? Onde é que a imaginação fica nisto? No entanto, a Salama vai acabar por conhecer um rapaz que lhe aparece com a irmã no hospital e isso vai fazer com que ela acabe por tentar perspectivar um bocadinho mais o futuro dela e da própria cunhada e do futuro sobrinho e vai fazer com que ela ganhe forças para lutar para tentarem sair da Síria, tentar ir num barco de pessoas que estão a tentar escapar, tentar vender todas as joias que tenha para conseguir garantir um lugar num barco que nada nem ninguém consegue garantir que não vai naufragar a meio de uma viagem e que talvez lhe dê a hipótese de um futuro noutro país. Só que o que é sair do país? É virar costas às próprias pessoas, é deixar de ser as mãos que ajuda e isso acaba por causar muitos problemas de consciência na Salama. É um livro, lá está, como eu disse, muito duro, ao mesmo tempo muito bonito e que nos abre os olhos para muitas coisas. É uma história que acaba por representar muito daquilo que se está a viver hoje e acho que é muito importante lerem, portanto se conseguirem ter estômago para ele, acho que deviam ele ler-se melhor do que aquilo que eu estou a passar agora, garantidamente, mas não deixa de ser um livro muito duro, muito pesado. Algures aqui a final deste mês de setembro eu achei que estava na altura de dar vazão a alguma banda desenhada das que estão cá em casa por ler e acabei por pegar numa coleção que quando eu seguir são logo vários livros que vão ser arrumados para outro sítio fora das estantes dos livros por ler. No entanto, eu só li o primeiro volume, depois tudo o resto meteu-se pelo meio e acabou por não acontecer. Mas, 2025. Então, o livro que eu li foi aqui o Descender, o volume 1 do Jess Lavemire e Dustin Nguyen, que é As Estrelas de Lata. Nós temos aqui a história do Time 21, é um menino que é um robô. E ele acorda 10 anos depois de ter estado em suspensão e acorda para um mundo em que os robôs estão a ser destruídos porque apareceram uns seres que estiveram a atacar o planeta e portanto os humanos acabaram por destruir os robôs porque acharam que poderia haver uma ligação entre a presença daqueles seres que estiveram a atacar e a existência de robôs. No entanto, o time, quando entrou em suspensão, ainda estava no mundo em que ele servia para ser uma criança
ou um acompanhante de crianças e, portanto, o Tim tem o aspecto de uma criança e ele não sabe nada do que aconteceu, não sabe o que é que aconteceu à família dele e ele acorda para um mundo em que talvez ele seja a chave para tentar perceber o que é que aconteceu 10 anos atrás. Eu só percebi isto. Ainda estou muito no início da história, tenho de ler os restantes volumes, até aqui é uma criança e sinceramente nós vamos senti-lo como uma criança, não como um robô que está simplesmente preocupado com o facto de a família estar desaparecida e depois temos uma tripulação que sabe que este robô acordou e portanto está a dirigir-se ao sítio onde ele estava em suspensão para tentar perceber então o que é que se passa com o time 21, porque dele ter acordado de suspensão e então de que forma ele poderá ser a chave aqui para solucionar tantos mistérios relativamente aos seres que apareceram e depois de destruírem várias coisas simplesmente desapareceram. Portanto, estou curiosa para ler o resto da história e efetivamente gostei muito das ilustrações. Eu gosto sempre de coisas que têm este ar de aguarela. Estou curiosa para ver o resto desta história e perceber mais sobre o Tim e sobre tudo que está aqui e que ficou muito confuso na minha cabeça. E o último livro que eu tenho para vos mostrar é aqui A Wizard's Guide to Defensive Baking, que eu há alguns meses tinha lido o primeiro capítulo em PDF e pensei, não, eu preciso deste livro na minha vida. Aliás, eu só faço isso dos PDFs ou quando já tenho um livro físico ou quando estou na dúvida se eu quero comprar ou não. E é muito raro eu passar muito do primeiro ou do segundo capítulo da história. Portanto, foi o que aconteceu aqui. Eu comecei a ler este livro, comecei-me a rir muito e pensei, eu preciso deste livro na minha vida. Ainda por cima, a T. Kingfisher, que é o nome da autora, é uma autora que já devia ter sido publicada em Portugal em fevereiro do ano passado e que foi adiado para fevereiro de 2025 e, portanto, eu estou muito curiosa para ver o Nettle and Bones, Ortigas e Ossos, se não me engano, mas por agora li este e ainda me deixou mais curiosa com outros. Portanto, nós temos aqui a história da Mona, que tem 14 anos. Ela trabalha com a tia numa padaria e geralmente é ela que vai de madrugada acender todas as fornalhas, tudo o que é necessário preparar ou pré-preparar para o início do dia da padaria. O que é que acontece aqui? Nós temos um mundo que tem magia e cada pessoa tem um tipo de magia muito específico. No caso da Mona, ela acha que não é nada particularmente interessante porque aquilo que ela consegue fazer é manipular massa. Massa de bolos, por exemplo, ou massa de pão. E, portanto, ela acha que isso não é particularmente interessante, mas se um pão estiver no forno, ela pode incitá-lo a não se deixar queimar, ela consegue incitar também a massa a fazer aquilo que ela quer. Ela quase matou uma massa-mãe que a tia tinha há vários anos na padaria e a verdade é que ela conseguiu impedir que a massa-mãe morresse. Também criou um monstro a partir dessa massa-mãe que agora come as ratazanas que lhes aparecem na cave. Mas, detalhes. Portanto, o que é que acontece? Acontece que neste dia a Mona entra na padaria e há um corpo no meio do chão. Exatamente no sítio onde ela tem de passar para conseguir ligar os fornos, as fornalhas, por aí fora. E ela entra um bocadinho em pânico. E vai chamar a tia, porque se há alguém que saberá o que fazer, será a tia. E a partir daqui há todo um desenrolar de situações entre chamar a polícia, tentar perceber o que é que aconteceu, até que a Mona percebe que está a ser acusada de ter sido ela a matar a pessoa que apareceu no chão, a rapariga que apareceu no chão, uma miúda de 14 anos, só porque foi a primeira pessoa a encontrá-la, e acaba por perceber que existe alguém ou algo que está a atacar as pessoas que têm magia neste reino. E, portanto, as pessoas estão a aparecer mortas, estão a desaparecer. E o que é que isso significa para a Mona? Portanto, por muito inútil que ela ache que seja o poder dela, a verdade é que ela não deixa de ser um alvo para quem quer que seja que esteja a tentar liquidar as pessoas que têm um quezinho de magia. E, portanto, a Mona vai acabar por se ver aqui envolvida numa guerra contra alguém que ela nem sequer sabe quem é ou o que é, porque pode não ser uma pessoa. Algo está a atacar pessoas com magia e a Mona poderá ser uma das peças-chave para resolver esse problema. E a Mona vai criar aqui este Cookie Man, que é muito engraçado e que geralmente anda com ela no ombro e que não fala, mas as expressões dele são
não precisa de falar, sinceramente. E eu tenho aqui qualquer coisa assinalada. The very best thing about being a baker is watching somebody bite into a blueberry muffin or a fresh slice of sourdough dripping with butter and seeing them close their eyes and savor the taste. E eu já sei porque é que assinalei esta frase, porque é efetivamente um dos maiores prazeres de alguém que gosta de cozinhar, ver alguém a comer com prazer aquilo que se cozinhou. É um livro que acaba por ter aqui muitas vibes de cozy fantasy, é uma miúda de 14 anos que se vê atirada para uma situação que também não devia existir e vai acabar por perceber que às vezes, por muito pequenos que os nossos poderes sejam, podem fazer com que a balança penda para o lado do bem e não do mal. E portanto, a par com isso, as descrições de comida são... E portanto, um livro que eu gostei imenso de ler. E portanto, estes são os livros que eu li durante o mês de setembro. Eu vou-te dizer, porque isto para mim é um choque, eu tive dificuldades em concentrar na leitura durante este mês. Eu não fazia ideia de que tinha lido tantos livros à medida que o mês foi avançando, porque eu não estava mesmo a conseguir ler, eu ficava zonza, eu tinha de parar, eu tinha de ler pouquinho de cada vez. Portanto, a surpresa que foi terminar o mês com estes livros todos lidos. Portanto, digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar destes livros todos, se há algum que vos tenha piscado o olho, se há algum que vocês já leram, se gostaram, se não gostaram, se algum entrou para a vossa lista de potenciais leituras. Deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!